Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bíblia, um tesouro escondido. E neste programa nós trabalhamos cada livro da Palavra de Deus, tentando aqui identificar os tesouros escondidos, as revelações do Senhor, os ensinamentos e aquilo que se aplica à nossa vida de uma maneira profunda, espiritual. E para este episódio, mais uma vez, quero saudar os pastores que estão conosco. Pastor Fernando Almeida, seja bem-vindo, à paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Diniz, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor. Nós estamos trabalhando no livro de Números. Se você desejar, pode voltar aí os episódios anteriores. Nós começamos em Gênesis, estamos passeando na Bíblia, né? Sem pressa, estamos aqui buscando aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco a partir do capítulo 21 do livro de Números. Eu queria deixar aqui um texto para nós abrirmos a nossa conversa, para os pastores trazerem os comentários. Nós vamos ler aqui o versículo 8, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E o versículo 9 diz assim ainda: E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Pastor Diniz, aqui nós vamos encontrar mais um momento que Deus vai tratar com o povo dele no deserto. Eles já estavam na caminhada e nós vimos nos capítulos anteriores sempre Israel murmurando, Deus socorrendo, ensinando, dando a provisão. Aí Israel ficava bem, mas logo murmurava. E aqui nós vamos encontrar também mais um momento em que Deus vai tratar com o seu povo, sempre lembrando que Deus é um Deus cheio de misericórdia, né, pastor Diniz? Essa passagem é uma passagem linda, ela é muito bela, porque ela nos fala desse amor de Deus, né? Às vezes é difícil do homem entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus não é um amor que transige com o pecado, com o mal. Deus abomina o mal, não há nele trevas alguma, ele não tolera o mal. Mas mesmo assim ele ama o pecador. E aqui está esse exemplo lindo desse amor, né? O povo havia murmurado, vieram as serpentes ardentes que infligiam um grande sofrimento com o tipo do pecado, do adversário, do engano, da mentira, do homem que cai na cilada do inimigo. E o que ele colhe disso é dor, é sofrimento, é morte. O salário do pecado é a morte. E essa figura, né, que é até estranha, né, porque quando você olha, você vê uma serpente ardente erguida e você pensar que essa serpente, como é que ela pode ser um tipo, uma figura do Senhor Jesus? Ela era de bronze, né, essa serpente, que fala da justiça de Deus. E diz a palavra de Deus que Jesus se fez pecado por nós. Então é difícil para a gente entender como é que uma serpente... Eles olhavam para a serpente, todo aquele que olhava. Eu olhava para o alto, né? A serpente não estava embaixo. Essa serpente, ela estava no alto. Jesus foi erguido no madeiro e se fez justiça, porque o nosso pecado estava sobre ele. Então, quem olhava para a serpente via aquilo que a Bíblia diz, ele se fez maldição por nós. Isso é um texto bíblico, né? Ele se fez maldição por nós. Então, quando nós olhamos para o alto e olhamos que a justiça de Deus caiu sobre o Senhor Jesus e ele se fez pecado por nós. Ele que não tinha pecado, ele se faz pecado por nós. Por isso que você olha para a serpente, porque você vê o seu pecado que estava sobre ele, mas você vê a justiça de Deus sendo atendida nele, porque ele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós para que nós pudéssemos viver. Então a serpente trouxe a morte, mas ele levou a morte sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é uma figura bela ali do Senhor Jesus e ao mesmo tempo atípica, né? Porque você pensar na serpente,
e ele simbolizar ali Jesus, mas na verdade é o pecado que ele estava levando, a nossa dor, a morte. Quando você olha para a cruz, você vê isso na cruz também, se fez maldição por nós. Glória a É Deus. linda essa figura. Essa expressão, né, pastor Fernando, é muito maravilhosa. Olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O homem, quando olha para Jesus, ele recebe a vida, né? Maravilhoso. Autor da vida, né? Só ele tem essa vida para nos dar uma vida que supera, né? Que vence a morte. E o salário do pecado é a morte. A serpente mordia, né? Uhum. E aqueles que eram mordidos morriam, né? Então é um tipo do pecado atingindo o homem. O veneno ali é um tipo do pecado que enferma a alma do homem e leva ele à morte se não for tratado. E o único tratamento para o pecado é o Senhor Jesus. Isaías 5 diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aprove a Deus moê-lo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Colossenses 2, acho que verso 14, diz assim: ele rasgou a cédula que havia contra nós nas suas ordenanças, ou seja, havia um preço ali que nós não poderíamos pagar. E ele cravou ela na cruz. Então, a serpente ali é um tipo do pecado que ficou cravado lá, veio sobre ele, ele levou, mas ele não está mais lá, né? Ele venceu a morte, ele está vivo, a cruz está vazia, a sepultura está vazia, ele está vivo e ele tem essa vida para nos dar. O pecador que olha para ele, que crê que ele tem poder para nos justificar, ele salta da morte para a vida, e foi a figura ali no deserto que Deus usou para apontar para a obra redentora, salvadora, através de Jesus. Interessante que, para aquele que nos acompanha, aonde está a comprovação, a afirmação dos que os pastores estão dizendo? João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito interessante essa observação aí, que no ensino desse versículo, aquilo que Jesus está falando, porque é aquele que nele crê, né? Fernando falou também sobre fez essa observação. E era necessário o homem fazer alguma coisa. Não foi simplesmente erguer uma serpente no meio do povo e deixar ela lá erguida. Um símbolo qualquer, né? Você foi picado? Olhai para ela. Você tinha de olhar para o alto. Você tinha de olhar para a serpente. E isso fala daquilo que é o homem, o pecado. Você foi atingido pelo pecado. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas você tem um remédio, mas depende de você. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem de olhar, você tem de erguer os olhos. Isso fala da fé. É o homem que sabe que nessa hora eu só tenho uma esperança. A esperança é Jesus. E, às vezes as pessoas ficam olhando para outras coisas. Tem gente que quer salvação, mas você quer olhar para o homem, você quer olhar para o seu pastor. E você vai encontrar no seu pastor um necessitado. Não existe outro, só tem um. Só tem um que você pode olhar para ele, que pode te redimir do seu pecado. Olhando é somente para Jesus. Não olhe para o homem. Não põe o homem como alvo da sua fé. O homem é um imitador de Cristo, deve ser. Mas você olhe, põe os seus olhos em Jesus. Você vai encontrar ali a perfeição. Ele não tinha pecado, ele pôde morrer por você. Ele é o seu exemplo, olhe para ele. O seu alvo é esse. Isso é maravilhoso, né? E é importante entender isso, que o pecado tem a sua consequência. Então, é a morte, não tem outra. O salário está definido biblicamente, né? Aquilo que você vai receber
através do pecado é a morte, né? Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que o Diniz comentou no início, né? E apesar dele abominar o pecado, ele ama o pecador, né? E ele deu esse recurso glorioso para que através dele, que é o Senhor Jesus, nós tenhamos os nossos pecados perdoados, somos justificados e novamente podemos ter essa comunhão com Deus, com o Pai, que ela é quebrada, né? No ato do pecado ela é quebrada, mas Jesus nos reconcilia e essa vida que o Senhor tem, ela novamente é derramada sobre nós, né? E por isso não perecemos. Glória a Deus. É a palavra que Jesus deu a Nicodemos, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para Jesus, nós ganhamos a vida eterna, nós ganhamos esta vida que nos faz saltar desta para outra. É a vida em abundância, né, pastor Fernando? É uma vida que transborda, que traz alegria, que traz salvação, que nos completa nessa jornada do deserto. Mas, pastor Diniz, essa jornada continua e acho que seria importante nós falarmos aqui, se os companheiros concordarem, de nós falarmos um pouco sobre Balaão, não é? Balaão é um personagem aqui, uma parte muito marcante do livro de Números. Vou dizer nem que é um bom exemplo, é um mau exemplo. É um mau exemplo. Mas a gente precisa saber do mau exemplo. Para não... Aprender o que não fazer também, né? Aprender o que não fazer. No capítulo 22, o primeiro versículo diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eu vou pular aqui para o versículo 5. Diz assim: Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo. E aqui ele começa a se comunicar com Balaão. Qual é o ensino, pastor Diniz, dessa passagem para nós? Primeiro ensino que eu gostaria de ressaltar é que Balaão não era de nenhuma tribo de Israel. E isso fala de um propósito de Deus, porque muitas vezes as pessoas olham para Israel e dizem, então Deus só tinha Israel. E a Bíblia fala de outros homens que não eram de Israel e que conheceram a Deus. E Balaão foi um desses. A Bíblia não diz que ele não era profeta. Ele teve uma experiência com Deus. Ele conhecia o Senhor. E ele sabia que Deus tinha uma bênção para aquele povo. Ele vai falar disso. Que Deus tinha determinado em abençoar aquele povo. Então aqui é um exemplo muito bom na palavra de Deus, porque Deus usa Israel para transmitir ao mundo, através de Israel, uma mensagem. E para preparar o mundo para o nascimento do Messias. Quando Deus chamou Abraão, nós falamos isso aqui em edições passadas, ele mostrou o propósito dele, que não era de abençoar só Israel. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E aqui está mostrando que apesar de Deus ter uma bênção especial, um propósito especial no chamado de Israel, haviam pessoas que não eram de Israel e que conheciam o Senhor. E Balaão conheceu o Senhor. Melquisedeque, que é uma figura do Senhor Jesus, também não era de Israel, conheceu também o Senhor, conhecia. É uma figura linda do Senhor Jesus também. Então isso daqui é uma primeira lição, né? Que havia gente que não era de Israel, que conhecia Deus, mas Deus tinha um plano profético no chamado de Israel, que era o objetivo de abençoar em Israel todas as nações da terra. Mas uma coisa aqui, um outro ensino aqui em Balaão é o seguinte. Balaão, ele tinha uma experiência com Deus, ele é convidado por Balaque que tinha um interesse de destruir o povo de Israel, e ele sabia que tinha uma bênção sobre aquele povo. Então o erro dele começa em aceitar esse diálogo. Esse é o primeiro erro. O servo de Deus, ele tem que ter uma posição. Ele tem de ser intransigente com o mal. Não pode fazer concessão. Você não pode dialogar com o mal.
E essa é uma falha dele, porque ele começa um diálogo que ele devia ter rompido no primeiro momento. E o homem, o servo de Deus, ele tem que tomar esse cuidado. Não enveredar por certos caminhos, achando que você tem o controle. Não, eu vou, mas não vou. Porque você vê em Balaão que no começo ele tem uma resistência no convite de Balaque. Ele tem uma resistência. Ele diz, olha, eu só vou falar aquilo que Deus me disser. Ele fala isso. Uhum. Mas para que vai? Se o intento do outro você sabe qual é. Então isso daqui é uma primeira lição que eu acho que a gente pode tirar logo nesse início aqui, porque nós vamos pegar que são alguns capítulos, né, que falam de Balaão, eu não quero antecipar os outros, mas o primeiro é isso, ele aceitou esse diálogo que ele tinha que ter cortado logo no início, né? Nós, como servos de Deus, como o pastor Diniz colocou, né, pastor Fernando, precisamos ser firmes na nossa posição, né? Nós vemos aqui em Balaão, ele foi flexível, né? Ele abriu o diálogo. Eu não sei qual é o momento aqui que vocês vão tocar no assunto, mas não temos pressa para isso, mas na carta de Judas vai ficar bem claro como que Deus viu tudo isso, né? Porque Balaque ofereceu um prêmio a ele, uma recompensa se ele fizesse. E esse aí já era um motivo fortíssimo para que ele cortasse ali totalmente aquele diálogo, aquela conversa. Tem uma passagem no livro de Atos, quando é oferecido a Pedro dinheiro, né, para que a pessoa pudesse operar, fazer os milagres, né? E Pedro ali, ele foi enfático e na hora ali, aquilo ali não teve prosseguimento mais naquele diálogo. E foi o erro de Balaão, porque Balaque vinha novamente e dialogava, e ele aquela resistência, mas como se o coração não tivesse plenamente naquilo, entendeu? Então, ou seja, é uma resistência com uma certa vulnerabilidade, entendeu? Uma certa vulnerabilidade, com uma possibilidade dela dela não resistir àquela proposta. E ele não usou de uma autoridade, de uma firmeza, de uma posição de servo de Deus, dizendo, olha, isso daí não estou fora desse tipo de ação, de atitude, isso aí não condiz com a minha posição, e romper claramente ali aquela conversa, e ele não fez, ele prosseguiu, e Deus dando sinais, né? O Senhor mostrando que não estava naquilo, a insistência, e às vezes isso leva a uma consequência ruim, né? Esse tipo de postura de alguém que serve ao Senhor. E teve ainda o episódio com a jumenta, né, pastor Diniz? É um episódio que causa, assim, estranheza, né? De você ver uma jumenta falando. As crianças gostam muito. Gostam muito. Mas a verdade, assim, soa como uma coisa absurda, né? Porque a jumenta fala e ele nem questiona. Ela fala com voz humana, né? Uma coisa... E ele parece normal para ele o diálogo com a jumenta. Mas olha, a verdade é que a gente encontra crente assim às vezes, sabe? A coisa está tão nítida para ele, a oposição que Deus está fazendo a ele. Porque era uma oposição. A jumenta era capaz de ver o anjo e ele não era capaz de ver o anjo. E ele era profeta, hein? E ele não conseguia enxergar o anjo que Deus mandou fazer oposição a ele. Tem certos caminhos que o homem envereda por eles e Deus está se opondo e o homem não consegue ver a oposição de Deus. E a oposição de Deus é para o seu bem, é para o seu livramento. Deus sabe que você está enveredando por um caminho que vai te destruir. E o anjo estava ali, a ponto de matá-lo. A jumenta via e se desviava, e ele espancava a jumenta. A culpada nessa altura daquela situação era a própria jumenta.
quando, com perdão da expressão, o jumento era ele. Ele era ali, né, tem uma expressão até bíblica que fala de um burro sem entendimento, né? Porque não basta ser burro. Essa jumenta era uma jumenta com entendimento, mas ele não tinha entendimento, ele não estava discernindo o momento. E às vezes tem certos acontecimentos na nossa vida que a gente fica até questionando por quê. Olha, a palavra do Senhor diz assim: se você consultar o Senhor segundo os ídolos do seu coração, Deus te responde segundo os ídolos do seu coração. Você, quando consulta uma coisa do Senhor, você tem de entender que a resposta de Deus, mesmo que seja o que você não queira ouvir, é o melhor para o nosso bem, né? Agora, se você está consultando a Deus e você quer fazer o que você quer, Deus vai dizer, então vai, faz. Então era aqui a experiência de Balaão, a triste experiência de Balaão, né? Deus até consentiu ele prosseguir nesse caminho por causa do ídolo que estava no coração dele, a determinação dele. Acho que podia falar um pouquinho sobre a carta de Judas, né? Ele até abriu ali. Abriu? Podem? Eu não... Deixa eu tenho que localizar aqui o versículo. É o versículo 11. É o 11. Versículo 11, é. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O prêmio de Balaão é esse, né? É quando o homem coloca o material. Olha, isso hoje é muito comum no meio religioso, de crentes até, de gente boa. Mas você começa a achar que o evangelho é para te enriquecer, que a recompensa é aqui. A recompensa não é aqui, não. A recompensa que o Senhor tem para nós, a grande recompensa, é a salvação da nossa alma, é a vida eterna, né? Em Cristo Jesus, é a coroa da vida, é juntar tesouro no céu. É quando você começa a pensar no evangelho como negócio. Negócio para essa vida. Como oportunidade, né? Como oportunidade. É esse evangelho materialista. Era o que Absalão, era o que ele estava vivendo aqui em Balaão. A busca dele era de uma recompensa aqui. É o que o rei tem para me dar. O que Balaque pode me dar. O que Balaque pode fazer por mim. É aquela história, eu não posso, mas eu quero. Não quero perder a oportunidade. Eu não quero perder a oportunidade. Esse cara tem uma coisa boa para mim, eu quero isso daí, mas eu não quero também me indispor com Deus. E ele vai dizer isso, né? Ele chega a dizer, olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Ele sabia. Eu não tenho como amaldiçoar esse povo. E aí o que ele faz? Eu não tenho como amaldiçoar, mas tem um jeito. Vou posso ensinar aqui um segredo, eu posso te ensinar aqui. Primeiro ele começa lá, eu preciso te sacrificar, porque eu preciso de ouvir a voz de Deus. Né? Ele começa subordinado a Deus, mas daqui a pouco ele está mais interessado. Deus estava interessado em abençoar aquele povo. Era o profético, era o que Deus queria. Balaque queria destruir aquele povo. E Balaão, de certa forma, ele está nessa, eu não posso amaldiçoar, porque se Deus abençoou, aqui tem um outro ensino maravilhoso. Tá? Eu vejo, às vezes, crente me procurar e dizer assim, pastor, queria que o senhor orasse por mim. Está tudo certo, pode procurar o pastor, pode pedir oração. Por quê? Não, porque tem uma vizinha minha que ela mexe com feitiçaria e eu soube que ela está fazendo um trabalho de feitiçaria contra mim. Eu disse, olha, Balaão deixou isso claro. Contra esse povo não vale encantamento. Não tem nada. Não vale. Minha irmã, meu irmão, se você é um servo de Deus, clama pelo sangue de Jesus, está com a sua vida na presença de Deus, não há o que temer. Contra você não vale encantamento. Glória. Não vale. Contra você não vale. E Balaão sabia disso. Não adianta, eu não posso amaldiçoar o que Deus tem abençoado. Isso vale para nós. Se você está debaixo de uma bênção, não tem quem possa te amaldiçoar. Agora, tem um risco. E foi o que Balaão fez. Esse povo, ele pode ser amaldiçoado se você levar ele para a idolatria, para o pecado. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, mande lá as filhas do seu povo, manda levar esse povo para a idolatria, para o pecado, para o adultério. Manda que aí esse povo vira maldito igual qualquer um. Então, quer dizer, Absalão acabou ganhando o prêmio que ele queria. Balaão. O prêmio que ele queria, ele ganhou. Mas ele morreu por causa do pecado dele. Ele achou que Deus não ia
requerer dele, né? Porque ele não foi diretamente, não vou amaldiçoar diretamente, mas ensinou. Me ensinou. E aí ele é colocado num hall aqui de pessoas muito ruins, né? Porque ele é igualado a Caim. Coré. E igualado a Coré, né, pastor Fernando? Então, esse texto, né, que o Genise leu, é interessante, né? O caminho de Caim, né? O engano do prêmio de Balaão, porque é algo que não vem de Deus, né? E a contradição, pereceram na contradição de Coré. Então, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é o caminho de Caim que às vezes o homem escolhe, distante de Deus, longe de Deus, o engano do prêmio, a mentira, né? A mentira, alguma coisa que era para aqui, para essa vida. Não ajunteis tesouros, a terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu. Balaão, aquilo subiu o coração dele, né? Aquilo que Balaque estava oferecendo a ele, né? E acabou perecendo, né? Acabou perecendo. Então é totalmente contrário àquilo que é o projeto de Deus para nós. 3 homens religiosos, tá? Todos 3 citados ali em Judas são religiosos. Coré, Caim e Absalão. E Balaão. Todos 3 religiosos, né? Caim ofereceu sacrifício. Só saiu da revelação. Coré é a contradição daquele que acha que ele que é o homem cheio de si. Queria posição. É o homem que vê o evangelho como alguma coisa para ele, né? E o pobre do Balaão é o homem que está achando que o evangelho é para essa vida, que a recompensa é a daqui. E aí troca a bênção por aquilo que não é do Senhor. E ninguém pode enganar a Deus. Deus sonda o coração do homem. Eu queria encerrar esse episódio usando aqui uma expressão que nós falamos durante esse estudo, que é olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos salvos. Quando nós olhamos para Ele, nós somos livres. Quando nós olhamos para Ele, deixamos de olhar para as coisas dessa terra e a nossa segurança está na presença do Senhor. Bom, queridos, então estamos encerrando esse episódio. Quero deixar aqui um abraço aos pastores, pastor Diniz e pastor Fernando. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Nos vemos no próximo capítulo. Vamos dar sequência aqui no livro de Números. A todos a paz do Senhor Jesus.